Verso 8. Lucas, capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Nós continuamos na nossa série de mensagens sobre as parábolas. Nós estamos aprendendo a partir do método original de Cristo, a partir do método que Cristo utilizou para falar com os seus discípulos no primeiro momento. Ele ensinou primordialmente pelo uso de parábolas. Então, nós cremos que há uma instrução especial para nós, a fim de entendermos esse método e entendermos o que cada uma dessas parábolas tem a nos ensinar. Nós já vimos que, em geral, as parábolas estão nos apresentando aspectos do reino, aspectos da vida no reino, aspectos do comportamento daqueles que vivem no reino, daqueles que são parte do reino, do Senhor do reino. Então, em cada uma dessas parábolas, a gente aprende algum elemento especial, alguma informação nova sobre como é a vida no reino dos céus, a vida no reino de Deus. E nós estamos meditando em cada uma delas, já vimos algumas, nós já vimos um pouco sobre aspectos éticos, aspectos morais, aspectos de comportamento em relação ao próximo, em relação aos bens que Deus coloca à nossa disposição, como o padrão de generosidade é aquilo que se espera do cristão, é aquilo que se espera desse cidadão do reino. E hoje nós vamos continuar ainda em Lucas. Lucas é mais profícuo dentro das parábolas, ele tem muito mais parábolas que os demais. O texto de Lucas é um texto mais amplo, né? Ele fez uma pesquisa maior, então nós temos muitas parábolas que estão listadas apenas no Evangelho de Lucas. Tá? Inclusive, a que nós vamos ver hoje também é uma dessas parábolas que está apenas no Evangelho de Lucas. Nós não encontramos paralelos nos outros evangelhos. Mas quero convidar você a ler comigo a parábola da viúva insistente, ou, em algumas versões, você pode achar também como a parábola do juiz iníquo, ou juiz injusto, ou juiz corrupto. Também são algumas versões que você pode encontrar. Parábola da viúva insistente, ou a parábola do juiz iníquo, a parábola do juiz corrupto. Então vamos ler juntos? Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite chamam a Ele, mesmo que pareça demorar em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Senhor, abre nosso entendimento, a fim de que nós possamos agora estar totalmente concentrados naquilo que Tu tenhas a falar conosco. Pedimos também pelos nossos irmãos que porventura estejam acompanhando de casa essa transmissão, ou que porventura futuramente venham assistir essa mensagem em algum momento, que também neste momento seus corações estejam atraídos única e exclusivamente para a Tua palavra e para o ensino que o Senhor deseja falar conosco a partir desta realidade, a partir desta mensagem. Tem misericórdia de nós, abre os nossos ouvidos, atrai a nossa atenção, desvenda os nossos olhos. Nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu já havia dito, este é um dos textos que os evangelistas, esse é um dos textos em que a gente tem um pouco mais de facilidade de interpretar, porque o evangelista ele já nos dá logo de cara qual é o motivo pelo qual Jesus está contando essa parábola. Logo no verso 1, ele abre dizendo: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, a proposta de Jesus com essa parábola é nos alertar, é nos falar da necessidade de orar constantemente e nunca desanimar. Esse é um padrão que se espera daquele que é cidadão do reino. O cidadão do reino ora constantemente e nunca desanima em meio à oração. A oração é uma disciplina espiritual
mas talvez é uma daquelas disciplinas espirituais que mais geram algum tipo de sensação controversa em nós, ou algum tipo de sensação aparentemente contraditória na nossa caminhada de fé. Eu tenho certeza absoluta que muitos dos irmãos aqui têm ou conhecem alguém muito próximo que tem uma experiência de resposta de oração. Estava orando por um determinado assunto, por uma determinada demanda, e perceberam então a resposta de Deus, viram a resposta de Deus de maneira muito clara, de maneira muito visível, muitas vezes até de uma maneira miraculosa, de uma maneira como um sinal, como uma maravilha, assim como nós vemos ali, muitas vezes relatados nos Evangelhos e no livro de Atos. Contudo, boa parte de nós, talvez até mais experiências do que resposta de oração, nós temos, a maioria de nós talvez tenham muitas experiências de não obter uma resposta para a oração. Ou seja, ou não obter uma resposta específica, ou obter uma resposta negativa. E é muito mais fácil as pessoas na caminhada de fé, por conta dessa falta de resposta, ou por conta de uma resposta negativa, amargarem algum tipo de tristeza, ou algum tipo de insatisfação, ou até mesmo de frustração com o Senhor. Você provavelmente conhece alguém, ou vai lembrar de alguém, ou talvez você mesmo tenha tido essa experiência na sua caminhada de fé, de por conta de uma falta de resposta de Deus para uma oração insistente sua, você tenha esmorecido na caminhada, talvez até tenha esfriado, tenha se afastado dos caminhos do Senhor, porque Deus aparentemente não ouviu a sua súplica e não lhe deu uma resposta no tempo que você achava apropriado, ou que você entendia como apropriado. E aí você, de repente, pode ter pensado que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não tem nenhum prazer em você, ou não gosta de você, responde o irmão, mas não responde você, responde a outra pessoa, mas não responde você. Isso pode gerar algum tipo de sensação estranha, ou de uma sensação de insatisfação, o que faz com que muitas pessoas acabem se afastando da caminhada de fé e se afastando do próprio Senhor. Está muito ligado com a nossa natureza. Tá? Em certo sentido, todos nós temos uma coisa de Tomé em nós, temos algum tipo de comportamento do apóstolo Tomé. Nós queremos ver as coisas acontecer a fim de que nós possamos aprender, ou que nós possamos aceitar que aquilo de fato aconteceu, ou de que aquilo é real. É muito mais difícil ver alguém que, ainda que tenha tido respostas negativas de oração, ou não tenha tido resposta, e essa talvez é a mais difícil, né? A resposta negativa a gente até processa ela, mas não ter uma resposta, ou passar muito tempo em oração por um determinado assunto e essa resposta nunca acontecer, ela nunca chegar, ela nunca se concretizar, é muito mais fácil as pessoas tropeçarem na caminhada de fé por causa disso, do que se lembrarem de uma resposta que já receberam, ainda que seja menor, e isso lhes revigorar a fé a partir do ponto, então, dessa negativa, e aí continuar na caminhada de fé. Porque nós temos um pouco de Tomé em todos nós temos um pouco desse comportamento do apóstolo, nós queremos ver as coisas acontecendo a fim de que nós tenhamos certeza de que estamos no caminho certo, de que, de fato, aquilo que nós estamos acreditando, ou aquilo que estamos fazendo na igreja, ou o fato de nós irmos todos os domingos para cá, o fato de oferecermos culto, de nos integrarmos na comunidade, de muitas vezes abrirmos mãos de outras atividades ou de outras coisas nas nossas vidas, a fim de darmos total atenção para isso aqui, para a comunidade de fé e para o culto ao Senhor, tem de fato algum valor, ou tem de fato algum tipo de valor prático para as nossas vidas. Porém, o que a experiência nos diz, tanto bíblica quanto da vida da igreja, é que Deus aparentemente demora para responder às orações. Isso é o que nós temos mais comum na caminhada de fé. Inclusive, Jesus reconhece isso lá no verso 7, quando ele já está dando ali os finalmente da parábola, já está dando as aplicações da parábola, ele diz, olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Então, Jesus reconhece, de certa forma, embora ele não se aprofunde, não dê grande justificativa, o apóstolo Pedro vai dizer em outro momento que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, exatamente falando desse aparente anacronismo de Deus aparentemente ter um relógio diferente do nosso, um relógio com medidas diferentes das nossas. Aparentemente, para Deus, aquilo que para nós é extremamente demorado, para Ele, aparentemente, não é muito demorado. Então, esse tipo de sensação
cria em nós algum tipo de frustração ou algum tipo de tendência a desistir da caminhada de fé e esmorecer nessa caminhada. Jesus Cristo, consciente disso, nos traz essa parábola, nos traz essa mensagem, nos traz essa história, a fim de trazer à nossa memória, trazer à nossa mente, trazer ao nosso entendimento de que nós precisamos entender que mesmo quando Deus não responde no tempo ou da forma como desejamos, ainda assim nós precisamos orar sem desanimar. O propósito inicial da parábola é isso, nos alertar para a necessidade da constante oração sem esmorecer e sem desanimar. Entendido isso, essa introdução ao conceito, ao contexto da parábola, ou melhor, ao conteúdo da parábola, nós vamos agora esmiuçar a parábola, ver primeiramente o seu contexto e tirar delas algumas lições sobre vida de oração e sobre relacionamento com Deus, a fim de sermos hoje um pouco mais moldados à imagem e semelhança de Jesus. Então, quero chamar a sua atenção para o contexto da parábola. Tenho dito aos irmãos constantemente, Jesus conta histórias, essas histórias estão dentro de um contexto do seu ouvinte original. Os elementos dessa parábola, eles falam muito rapidamente aos ouvintes originais, o ouvinte original entende esses personagens, mas talvez nós, 2000 anos depois, talvez não entendamos todos esses personagens, talvez não compreendamos por que isso, ou por que aquilo, ou por que Jesus usa esses personagens específicos, embora essa parábola seja uma parábola até muito simples de entender, mas quando nós nos aprofundamos nos conceitos ou no contexto original dela, ela enriquece, ela cresce mais e nos traz mais ensinamentos, mais orientações. Então, Jesus nos conta a história e nos apresenta, primeiramente, o personagem do juiz. Ele diz no verso 2, em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Então, de cara, nós podemos olhar para esse indivíduo, para esse juiz, esse magistrado local, né? Era muito comum no mundo antigo você ter magistrados locais, assim como nós temos hoje. A ideia do juiz da cidade ou do juiz da comarca, ela não é uma invenção nossa, não é uma invenção moderna, não é uma invenção ocidental. Isso está dentro da cultura dos povos, desde sempre. A ideia de você ter pessoas específicas em regiões específicas para cuidar das demandas locais, isso é muito antigo na história da humanidade. E quando Jesus nos apresenta esse indivíduo, duas coisas a gente pode ver logo de cara sobre a sua moral, sobre a sua característica, o seu caráter, e nesse sentido nós já podemos ter aqui fazer um raio-x desse indivíduo. Nós vemos que Jesus diz que esse homem não temia a Deus e nem respeitava os homens. Como o contexto aqui é de um juiz dentro da tradição judaica, ou dentro do território judeu, temer a Deus é um pressuposto. Temer a Deus é um pressuposto para ser um juiz dentro do reino de Israel, dentro do povo de Israel, dentro do povo judeu, dentro do povo de Deus, dentro do povo escolhido por Deus. Temer ao Senhor é basicamente uma prerrogativa básica. Assim como hoje, para um juiz, alguém poder ser juiz, ele precisa ser formado em direito, né, ele precisa ser bacharel em direito. No tempo antigo, a pessoa precisava temer ao Senhor. A lei exigia isso, a lei exigia que os juízes, aqueles que seriam magistrados, temessem ao Senhor. E esse homem, abertamente, Jesus diz que ele não temia a Deus e também não respeitava os homens. Então, logo nós percebemos que esse homem não tem um senso moral vertical, ele não olha para o céu e no céu enxerga alguma razão para temer pelas suas ações, para repensar as suas ações, e ele também não tem senso moral horizontal, ele olha para os seus iguais, para os homens, e também não tem nenhuma preocupação ou não tem nenhum tipo de respeito pelos homens. Então, é difícil até imaginar como um indivíduo desse possa ser juiz. Ou não, porque juízes corruptos e juízes que aparentam ou demonstram não haver neles nenhum temor do Senhor e nenhum temor pelos seus irmãos, nenhum cuidado, nenhum respeito pelos seus irmãos, aparentemente é uma constante na história do povo. Tá? Pelo relato veterotestamentário, esse tipo de juiz é uma constante. A questão é que, diante de um juiz que não teme a Deus, ou seja, que não se importa
com o que a divindade possa fazer ou pensar daquilo que ele faz na atuação dele como juiz, se ele é justo ou não, e que também não respeita os seus pares de espécie, os seus irmãos da mesma nação, os seus irmãos, seus compatriotas, como é que você pode esperar de um indivíduo desse um julgamento justo? Como você pode esperar que esse indivíduo faça de fato aquilo que é correto? Como você pode esperar que esse indivíduo siga as leis? A única solução aparente no mundo antigo, e talvez até no mundo moderno, porque em certo sentido nós ainda temos esses elementos permeando a nossa cultura moderna, a ideia de juízes que se sentem superiores aos demais e que não têm nenhum temor da ação da divindade ou algum temor sobre o fato de exercer uma justiça torta, isso possa lhe trazer qualquer tipo de desagrado da parte de Deus, isso ainda é comum nos nossos meios, ainda em certo sentido ainda é aparente no nosso meio. Então, o que esperar de um juiz desse? Apenas que ele julgue segundo o seu próprio desejo, a sua própria vontade, o seu próprio gosto, a sua própria interpretação do que é certo e do que é errado. E, nesse sentido, a única forma de alinhar a sua interpretação ou o seu direito com a interpretação desse juiz corrupto é, de fato, subornando esse juiz, agradando a ele, a fim de que ele se agrade de você e ele, então, resolva julgar conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento. E essa ideia de que juízes corruptos, que os juízes eram passíveis de corrupção, não é novidade. Como eu disse, no Velho Testamento, ele parece ser uma constante, tanto é que diversos profetas vão chamar a atenção. Quero chamar a sua atenção para o texto de Isaías, capítulo 10, do verso 1 ao verso 2, o profeta vai dizer o seguinte: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores, para negar a justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar viúvas e roubar os órfãos. No verso seguinte, Jesus também agora, diante dessa realidade de ter apresentado agora esse primeiro personagem, esse juiz corrupto, esse juiz que aparentemente só se movimenta por conta do suborno, só se movimenta por conta de um alinhamento de vontades, ele agora vai apresentar a outra personagem no verso seguinte, ele vai apresentar então a viúva. No verso 3, Jesus diz, Lucas nos diz, na mesma cidade também havia uma viúva que sempre pedia ao juiz, faz-me justiça contra meu adversário. Nós vimos no texto de Isaías que eu li que a repreensão do profeta faz menção a duas classes sociais aqui, a duas classes de pessoas, melhor dizendo, que constantemente eram oprimidas pela injustiça, quer dos juízes, quer dos governantes. O profeta vai citar o órfão e a viúva. E essas duas classes, segundo a lei, ou segundo a própria concepção da lei do Senhor, são o exemplo máximo de pessoa oprimida. Salmo 146, 9, o texto diz: o Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Isaías capítulo 1, verso 23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e anda atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva não chega diante deles. Estão vendo como as coisas aparentemente vão se repetindo, vão acontecendo de novo, não é nenhuma novidade, e aí, mais uma vez, lembro os irmãos que o autor de Eclesiastes já nos chamou a atenção que não há nada de novo debaixo do sol. Então, nesse sentido, agora nós temos Jeremias, capítulo 7, versos 6 e 7, o profeta diz: se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal, então vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde a antiguidade para sempre. Então, a viúva, o órfão e também o estrangeiro, em certo sentido, é a síntese da pessoa que depende dos outros. É a síntese da pessoa que está em dificuldade, que está necessitada de apoio externo. E essa viúva, ela precisa que a sua causa seja julgada pelo juiz, que não teme a Deus e não teme os homens e não tem respeito pelos homens. Logo, todos esses textos citados acima nos fazem, esses textos citados acima não vão fazer a menor diferença para esse juiz. Ele não tem a menor preocupação com o que Isaías disse, ele não tem a menor preocupação com o que Jeremias disse, ele não tem a menor preocupação com o que os salmos dizem, ele não tem absolutamente nenhuma preocupação porque ele não teme a Deus. Logo,
essa mulher precisa que a sua causa seja julgada por esse juiz corrupto, por esse juiz iníquo, e, nesse sentido, ela não tem muito o que fazer. Ela não tem nenhuma coisa que possa auxiliá-la. Ela é uma viúva, ela não tem um marido que possa interpelar por ela. O texto não nos fala que ela tem filhos que possam interpelar por ela. Ela, aparentemente, é alguém sozinha, que está numa contenda com uma outra pessoa. O texto vai dizer que ela pede justiça na sua causa contra o seu adversário. Então, para essa mulher, a única solução seria subornar aquele juiz. Contudo, o texto nos apresentou ela como uma viúva. Consequentemente, o que nos dá a entender é que ela é alguém que não tem condições, não tem posses. Se ela não tem condição nem sequer de contratar um advogado, por isso ela mesma tem que ir à frente do juiz, e esse não é o padrão. As mulheres no mundo antigo não se apresentavam diante dos magistrados, elas nem sequer falavam diante dos juízes, ou entravam na corte propriamente dita. E o contexto aqui dá-nos a entender que, quando ela vai à presença do juiz pedir que a sua causa seja julgada, ela está indo à corte, ela está indo ao local onde o juiz está julgando e está ali tentando ser ouvida por aquele juiz. Isso não era o padrão, isso não era algo comum. Isso demonstra o desespero dessa mulher, isso demonstra a sua condição de total desamparo. Contudo, ela precisaria contratar um advogado para que esse advogado fizesse ali, fosse o seu preposto, fosse aquele que lhe defendesse diante do juiz, ou melhor, apresentasse a sua causa diante do juiz. Se ela fosse um homem, se tivesse um marido, seu marido poderia fazer isso livremente, mas o certo é que essa mulher está desamparada e, em tese, esse juiz só se movimenta se algo lhe agradar, se algo for agradável a ele. Então, essa mulher não tem condições de subornar o juiz, ela não tem condições de pagar um advogado, ela não tem condição de ter a sua causa atendida, mas ainda assim, essa mulher não desiste de pedir por justiça. O texto vai nos dizer, verso 3, nós já lemos, ela constantemente dizia ao juiz: faz-me justiça contra meu adversário. O que dá a entender que essa mulher de dia e de noite estava ali na porta daquele fórum, daquele local de julgamento, daquela corte de julgamento. Constantemente, quando o juiz passava, ela gritava: faz-me justiça. Quando o juiz entrava, ela gritava: faz-me justiça. Quando o juiz estava julgando, ela gritava: faz justiça. Insistentemente, a fim de que alguém pudesse se compadecer dela, a fim de que talvez esse juiz se compadecesse dela. Ela está fazendo o que é possível a ela fazer. Ela não tem outra coisa. O clamor dessa mulher não está de forma nenhuma gratuita aqui no texto. Como eu já citei anteriormente, como eu já comentei anteriormente, essas mulheres não podiam ir à frente do juiz, elas não tinham a liberdade, mas o desespero dessa mulher é tão grande que ela enfrenta todas as situações adversas e insistentemente está ali pedindo para que aquele juiz faça justiça a ela. Jesus então continua a história e diz o seguinte, verso 4: e por algum tempo ele, o juiz, não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo. Jesus não diz quanto tempo aqui, mas a sensação que nos dá, pela expressão que o juiz vai utilizar, é que é algum tempo, e é um bom tempo, porque, afinal de contas, certamente não era apenas aquela mulher que estava gritando, pedindo justiça pela sua causa. Outras tantas pessoas estavam pedindo justiça às suas causas, outros tantos estavam trazendo novas causas. Aquele suborno estava chegando à mão do juiz, causas passavam à frente, pessoas gritavam, pessoas reclamavam, pessoas disputavam a atenção desse juiz e, constantemente, ele estava ali ouvindo aquela mulher gritando: faz-me justiça contra meu adversário. O texto continua dizendo, agora as palavras do juiz: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. A insistência da viúva consegue dobrar a vontade do juiz iníquo, do juiz corrupto, que finalmente atende o seu pedido. A viúva clama insistentemente até que ela consegue receber uma resposta. Ela clama tanto que o juiz chega ao ponto de dizer: olha, chega, não aguento mais essa mulher me pedindo tanto, quer saber de uma coisa? Vou logo julgar a causa dela. E o interessante é que algo nesse processo comove o coração daquele homem corrupto a ponto dele julgar favorável, dele julgar
justamente a causa. Ao que dá a entender, nas palavras de Jesus, a causa daquela mulher era justa, o seu pedido era justo, e o juiz deveria ter atendido ela desde o início, afinal de contas, ela estava pedindo justiça, ela não estava ali numa disputa de interpretações sobre um determinado fato. Aparentemente, ela estava pedindo justiça, algo que era seu direito, e aquele juiz tardava em respondê-la, porque, obviamente, nada o havia feito ter interesse por aquela causa. Mas, em certo sentido, ele então é tocado pela insistência daquela mulher, e até a fim de se livrar dela, de se livrar daquele incômodo, ele resolve, vamos jogar logo a causa dessa mulher, dá logo a vontade dela, a fim de que ela suma da minha frente, que eu possa continuar a minha vida fazendo aquilo que eu continuo a fazer, ganhar aqui os meus interesses pessoais. Jesus, então, encerra a história da parábola e passa agora a nos apresentar as lições da parábola. E aqui a gente tem algumas lições bem interessantes. Eu quero chamar primeiramente a sua atenção a uma lição que aparentemente não está muito explícita no texto. Nós olhamos para essa parábola e muitas vezes nós nos atentamos única e exclusivamente para a insistência da viúva. E a lição primordial, e é uma lição, nós vamos voltar a ela mais para frente, a necessidade de constantemente clamar a Deus, de constantemente orar, de constantemente pedir diante de Deus, ainda que você não tenha uma resposta imediata. Contudo, o que é interessante aqui é que Jesus, em certo momento, diz o seguinte: ouvi, no verso 6, a continuação do texto propriamente dita, e o Senhor prosseguiu, ouvi o que este juiz injusto diz. Jesus tira uma lição para nós a partir do comportamento do juiz injusto, a partir das palavras daquele juiz injusto. Jesus tem essas coisas de meio que fazer umas reviravoltas na nossa expectativa, né? A gente viu alguns domingos atrás a parábola do administrador astuto ou do administrador infiel, né? E Jesus nos ensina algumas lições sobre prudência, sobre preparo, sobre previdência, sobre organização e sobre lidar com recursos enquanto os recursos estão à nossa disposição, a partir do exemplo de um homem que notadamente está fraudando os seus patrões, o seu patrão, e está meio que ali criando um estratagema para se salvar daquela demissão iminente que o estava aguardando. Jesus tem dessas coisas de, a partir de exemplos controversos, nos fazer perceber lições poderosas. E aqui é interessante, porque a fim de nos ensinar quem Deus é, Jesus nos mostra quem Deus não é. Esse juiz aqui é um contraponto a Deus. Ele é uma espécie de antítese de Deus. Tudo o que esse juiz é o que Deus não é. Tudo o que esse juiz representa é o que Deus não representa. E é isso que Jesus deseja nos ensinar. Porque não adianta nós aprendermos sobre a necessidade de orar se nós não aprendermos a quem nós estamos orando, a quem nós estamos entregando ou direcionando as nossas orações. E o texto vai dizer o seguinte: o Senhor prosseguiu, ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorar em responder-lhes? Basicamente, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é: ora, se um juiz injusto consegue fazer justiça, nem que seja apenas para se livrar do incômodo da viúva insistente, quanto mais Deus que é justo. Quanto mais Deus que é justo. Se o juiz injusto consegue fazer o que é certo, quanto mais aquele que não é injusto, aquele que é justo. O que Jesus quer dizer é que o que é justo sempre fará o que é certo. E é isso que nos motiva a orar. O que nos motiva a orar constantemente, mesmo que a resposta não venha, é ter a certeza de que estamos entregando a nossa oração a um Deus justo, a um Deus correto, a um Deus que sabe o que fazer e sabe quando fazer. Então, nesse sentido, o que Jesus está chamando a atenção é que se um corrupto pode fazer o certo, ainda que por motivos errados, quanto mais Deus que só age por motivos certos. Se Deus só age por motivos certos, é óbvio que Ele há de fazer o que é certo, há de fazer o que é correto. E nesse sentido, nós podemos começar agora a tirar algumas lições práticas para nós. E nesse sentido, olhando para o texto, meditando sobre isso, me veio uma pergunta. Sabe por que nós não oramos constantemente, sem desanimar, como Jesus nos orienta logo no início? Porque, no fundo, nós não conhecemos a Deus.
Porque no fundo nós não sabemos a quem nós estamos orando. Porque no fundo nós, de uma certa forma, acabamos criando uma imagem do que Deus não é, e em certo sentido nós acabamos até achando que Deus se parece mais com esse juiz iníquo do que com o Deus que é revelado no texto bíblico. Porque o texto bíblico está derramado de informações dizendo que Deus é justo, que Deus é correto, que Deus se agrada de cuidar do seu povo, que Deus sabe do que o seu povo precisa, de que Deus não se atrasa e de que Deus não é alguém que simplesmente ignora a petição dos seus. O texto bíblico tem inúmeras passagens a nos ensinar exatamente isso. Mas quando nós nos colocamos em oração e nós colocamos uma necessidade, um pedido, e Deus aparentemente começa a demorar, na nossa cabeça, essa imagem do Deus que mais se parece com esse juiz iníquo começa a ganhar força, começa a ganhar corpo, e nós começamos a nos relacionar com Deus como se ele fosse esse juiz iníquo. Então, em certo sentido, nós achamos que Deus é quase como ele, e só vai nos ouvir se a gente fizer algo para que ele possa nos ouvir. Ele só vai dar atenção se nós fizermos algum tipo de suborno espiritual. E aí a gente começa a construir algum tipo de expectativas equivocadas da relação com Deus. Aí eu começo a participar mais da igreja, porque eu começo a achar que o fato de eu não estar participando é por isso que Deus não está me ouvindo. Aí eu começo a orar mais de uma maneira mecânica, porque eu acho que talvez eu não esteja orando adequadamente, então é por isso que Deus não me ouve. Aí eu começo a contribuir, a dar o dízimo, porque talvez seja por isso que Deus não me ouve. Aí eu começo a participar de outras coisas na igreja e me envolver com a igreja, esperando que essas coisas, que na verdade são consequências de uma relação natural e íntima com Deus, sejam o meio para dobrar a vontade divina. Aí a gente começa a fazer campanha. Aí a gente começa a fazer tantos dias de oração. Aí a gente começa a fazer alguns tipos de atividades que, na verdade, estão muito mais ligadas com um desejo de, em certo sentido, subornar espiritualmente Deus, do que propriamente confiar na providência e no tempo e na orientação desse Deus. Então, em certo sentido, nós desanimamos na oração, porque quando nós fazemos todas as coisas e aparentemente nada dá certo ou nada dobra a Deus, a gente fala, quer saber de uma coisa? Então, deixa para lá. Talvez Deus realmente não nos ouça, talvez Deus nem sequer exista. Eu fiz tudo que estava ali no script do crente que recebe resposta de oração. Eu fui no culto, eu dei o dízimo, eu participei da campanha, eu fui no retiro, eu fui aqui, eu fui acolá. Eu fiz todas as coisas, eu participei dos ministérios, eu me debrucei e ainda assim Deus não responde a minha causa. Deus não responde a minha oração. E aí a gente acaba se frustrando e desiste da caminhada de fé. Porque, no fundo, nós não sabemos quem Deus é. Então, Jesus precisa nos dizer quem Deus é. Deus não é o juiz corrupto. Ele não nos ouve, Ele não ouve as nossas orações, ou melhor, Ele não apenas ouve as nossas orações, como Ele também faz justiça a nós. Lucas 18, verso 7 e 8 diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam por Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça ao seu povo, que clama de dia e de noite. E se de fato nós cremos que Deus é justo e que Ele se compadece dos seus filhos, do seu povo e da sua igreja, se nós cremos, como o apóstolo nos diz, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 32, sabemos que Deus faz que todas as coisas cooperam ou concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós acreditamos no que Romanos também vai nos dizer no verso 32, Romanos capítulo 8, verso 32, o apóstolo Paulo vai nos dizer, 32, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também a ele todas as coisas? Se nós de fato cremos nisso, por que nós não oramos adequadamente? Por que nós não oramos insistentemente? Por que nós não oramos constantemente sem esmorecer? Por que não aguardamos pacientemente e fervorosamente a resposta divina? Porque, no fundo, nós não conhecemos a Deus. Oséias, capítulo 6, ou melhor, capítulo 4, verso 6,
O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, e me esquecerei dos meus filhos. Mateus capítulo 22, verso 29, nós temos a versão neotestamentária dessa mesma expressão usada por Oséias. Jesus vai nos dizer, Jesus, porém, lhes responde, este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E o que as Escrituras nos dizem sobre a nossa oração? E sobre o Deus que ouve as nossas orações? Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. O texto nos diz que nós que oramos a Deus, oramos ao Pai, o Pai ouve. Sua oração é ouvida por Deus. Todas as suas orações, absolutamente todas as suas orações chegam à presença de Deus e Ele ouve cada uma delas. Ainda que aparentemente Ele não responda, ainda que aparentemente você não entenda a resposta dEle, ainda que aparentemente essa resposta demore, segundo o seu relógio, segundo os nossos padrões, Ele ouve as nossas orações. É o que a Bíblia nos diz. Aquela oração que nós dirigimos a Deus, Ele ouve. Deus nos ouve. Mateus capítulo 6, verso 8. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Deus sabe o que precisamos antes mesmo de falarmos. Antes mesmo de você se dirigir a Deus, antes mesmo de você começar a falar as suas orações, Deus sabe o que você precisa, Deus ouve a sua oração e Deus sabe do que você precisa. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. O que o texto bíblico nos diz sobre a nossa oração é que nós não oramos sozinhos, nós oramos acompanhados e intermediados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Deus é tão bom com você, Deus é tão bom conosco, Deus se preocupa tanto com a sua oração que o Espírito de Deus, Deus em Espírito, uma das pessoas da Trindade, se encarrega pessoalmente de orar juntamente com você, de levar as suas orações ao Espírito do próprio Deus, a fim de que aquilo que de fato você precisa chegue à presença de Deus. Deus ouve as nossas orações. Esse é o Deus que o texto bíblico nos apresenta. Um Deus que ouve as nossas orações. Deus não é surdo ao nosso clamor. Deus não se faz de moco aos nossos pedidos. Deus não ignora as nossas petições. Deus ouve as nossas orações. E se nós compreendemos que Deus, quem Deus é, nunca esmoreceremos nas nossas orações. Se você sabe que esse é o Deus que é apresentado no texto bíblico, um Deus que ouve as suas orações, você nunca vai esmorecer, porque você nunca vai ter a percepção de que está falando sozinho, porque você tem a plena convicção de que tem um Deus ouvindo você, de que tem um Deus atento à sua oração e que no tempo que lhe for apropriado, Ele há de trazer a resposta a você, há de trazer solução à sua causa, Ele vai fazer justiça. Esses são os ensinamentos, essa é a palavra que Jesus Cristo nos dá. Essa é a palavra que Jesus Cristo nos ensina. Mas ainda há uma segunda lição nessa parábola. Lucas, obviamente, como eu já falei anteriormente, ele abre a parábola dizendo que a intenção de Jesus é ensinar sobre a necessidade constante e sem fraquejamento de orarmos. Mas para isso nós precisamos entender o que é orar constantemente. E talvez nós tenhamos dificuldade de entender o que é orar constantemente, a fim de que possamos, de fato, orar constantemente. Primeiramente, precisamos entender que não é fazer o uso de repetições, de constantes repetições. Mateus 6, capítulo 7, diz o seguinte: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Uma coisa muito interessante dessa parábola é que muita gente olha para ela e pensa que a lição aqui é insistir com Deus. É insistir e, pela muita insistência, Deus há de nos ouvir. Não é isso, a Bíblia não se contradiz. O texto que está dizendo, Mateus capítulo 6, verso 7, Jesus Cristo está dizendo, olha, não orem com repetição, porque vocês não são semelhantes aos gentios, que acham que podem incomodar os deuses com muita repetição, e por conta disso, Ele vai ouvir vocês. A lição que nós aprendemos com aquela mulher é a constância.
É a insistência apesar da adversidade. É a insistência apesar de, aparentemente, aquele que precisaria ouvir ela não está lhe dando ouvidos. A lição aqui não é fazer algo para incomodar a Deus e, por conta do incômodo, Ele responder às nossas orações. Então, orar constantemente não é ficar repetindo orações o tempo todo, a fim de que Deus possa ouvir, nem que seja pelas muitas repetições das nossas palavras. Mas é manter um elo constante com Deus, que inclui tanto momentos específicos de oração, como, obviamente, orações aleatórias. Orar constantemente é, de fato, você ter um momento de oração, ter um tempo na sua vida separado para você se desligar das demais coisas e estar na presença de Deus, orando, trazendo a Ele as suas necessidades. Mas é também na constância do seu dia, ao longo do dia, em diversos momentos, elevar o seu espírito a Deus e lembrar da sua causa e continuar levando a Deus a sua causa em oração constantemente. Mas, acima de tudo, orar constantemente é ter fé de que Deus está ouvindo, mesmo que pareça que Ele não está. E aqui, talvez, seja a principal lição desta viúva a nós. Aquela viúva nos dá um exemplo de fé. Aquela viúva insiste porque ela tem uma plena convicção de que, em algum momento, ela vai conseguir vislumbrar a justiça sendo realizada. E é isso o que nós precisamos entender de lição dessa parábola para as nossas vidas. É por isso que Jesus termina a parábola dizendo o seguinte, não sei se você percebeu, mas a parábola, Jesus está contando sobre oração, 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 e, de repente, lá no finalzinho, ele fecha com a seguinte frase: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Aparentemente, essa está meio perdida ali no meio da história, né? Parece até que Jesus está mudando de assunto aleatoriamente, né? Ele está falando de oração e, de repente, agora está falando de escatologia, está falando de volta, da sua volta. Contudo, se você olhar o capítulo 17, o capítulo anterior, você vai perceber que o capítulo todo Jesus está anunciando a sua volta. Ele está prenunciando a sua volta, está explicando como ela acontecerá. Então ele vai dizer, olha, a volta do Filho do Homem será num instante, como um relâmpago que sai do Ocidente e se põe no Ocidente, sai do Oriente, se põe no Ocidente, estando dois no campo, um ficará, o outro será levado, estando dois na cama, um ficará, o outro será levado. E aí ele começa a contar desse ato repentino da volta, e no meio dessa explicação sobre a sua volta, Jesus introduz essa parábola. Introduz uma parábola sobre oração. Essa frase de Jesus, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, está intimamente ligado com o contexto introdutório da parábola. Tanto é que no começo do capítulo, o texto diz, Jesus também lhes contou uma parábola. Ou seja, o texto do capítulo 18 está intimamente ligado, em continuação, com o texto do capítulo 17. Jesus está falando da sua volta repentina. Portanto, a lição final é que, se não conseguirmos crer em Deus a ponto de caminharmos nessa jornada, certos de que Deus é justo e nos fará justiça, como é que esperaremos ser recebidos por Cristo no dia da sua volta? Porque andar nessa caminhada de fé, conscientes e certos de que Deus está nos ouvindo, isso é ter uma vida de fé. Isso é ter uma vida calcada na fé. Ainda que os meus olhos não vejam a resposta, ainda que não esteja aparentemente diante de mim a resposta da oração, eu continuo orando em fé. Eu continuo dando provas da minha fé a Deus, confiando de que Ele vai fazer justiça a mim e que Ele vai trazer solução à minha demanda. Uma vida de constante oração, mesmo sem resposta esperada, mesmo sem a resposta esperada no tempo desejado, é a prova de fé que o cristão pode dar. É a demonstração de fé que o cristão pode dar. Quando Jesus voltar, Ele vai nos encontrar em constante oração. Quando Jesus voltar, Ele vai nos encontrar nessa percepção de fé, nesse comportamento de fé, mesmo que diante das situações adversas, nós vamos continuar intercedendo e entregando diante de Deus as nossas necessidades e confiando que Ele nos fará justiça, que Ele fará o que é melhor para nós. Se Ele nos encontrar nessa condição, nesse estado, certamente nós seremos recebidos pelo Filho em seu reino e com Ele passaremos toda a eternidade.
deixe-me finalizar fazendo aqui algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A oração é o campo de batalha mais duro do cristão. Sossegar a alma, concentrar-se, dedicar um tempo, nem sempre ter resposta, tudo isso pode nos levar a esmorecer. A dificuldade de tirar um tempo para a oração, eu lembro uma vez ouvindo uma palestra de um pastor, agora me esqueci o pregador, mas ele estava falando sobre uma vida de oração e ele falando ali da necessidade disso se tornar uma disciplina, se tornar algo que você demande tempo. E aí ele diz, olha, eu consigo orar por volta de 30 minutos por dia e isso, para mim, ainda é pouco, né? E aí ele conta a história de que ele conversando com o outro irmão disse, poxa, mas 30 minutos é rapidinho, eu acho que esse pastor ora pouco. Aí esse outro foi querer ver se ele também conseguia orar por 30 minutos. Então ele se ajoelhou em casa, se concentrou, separou um tempo, começou a orar, orou, falou tudo que ele queria dizer diante de Deus, fez todas as adorações que ele lembrava ali, fez os pedidos todos. Quando ele olhou para o relógio, nem 5 minutos haviam passado. E aí ele falou assim, não, mas espera lá, o cara disse que ora 30 minutos e acha pouco, então se eu oro 5 minutos, eu não estou orando nada. Então, em certo sentido, a gente tem uma dificuldade, de fato, realmente passar muito tempo em oração. Constantemente, um ou outro vai dizer, olha, eu deixo para orar antes de dormir, e aí, quando eu vejo no meio da oração, eu já peguei no sono, dormi, né? E aí usa aquele eufemismo, né? Eu dormi nos braços do Pai. Né? Na verdade, você dormiu porque você estava cansado, porque talvez não fosse o melhor momento para você fazer a oração. Mas o fato é que é uma batalha, é difícil, eu entendo. Orar não é algo que é comum a nós. Nós somos seres que queremos ver as coisas acontecendo, nós queremos fazer as coisas, nós queremos concretizar elas. E muitas vezes até calcado na ideia de que eu preciso orar e fazer também, né? Afinal de contas, se eu preciso de um emprego, não adianta só orar, eu tenho que levar meu currículo também para que as pessoas possam me conhecer. Se eu quero me casar, eu preciso orar para que Deus me traga uma companheira ou um companheiro, mas eu também preciso conhecer alguém, eu preciso me envolver com alguém, eu preciso desenvolver algum tipo de relacionamento, ainda que seja de amizade, a fim de que isso possa progredir para um relacionamento matrimonial. Se eu quero, de repente, um concurso público, passar numa prova, um emprego específico, eu preciso me preparar, eu posso orar, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, meio que calcado nessa ideia de que eu preciso orar, mas eu também tenho que fazer, nós naturalmente fazemos ali apenas algum tipo de oração rápida e objetiva e queremos partir para a prática, para que as coisas aconteçam, porque nós somos seres, como eu disse lá no início, nós temos um pouco de Tomé em nós queremos ver as coisas acontecendo a fim de acreditarmos nela. Mas o fato é que essa é uma batalha necessária nas nossas vidas e Jesus Cristo nos chama a atenção para a necessidade de orarmos constantemente e orarmos sem esmorecer. Essa é a grande lição. Por isso, eu quero deixar aqui algumas palavras de incentivo aos meus irmãos. Seu familiar ainda não se converteu? Continue orando, meu irmão. Se seu parente se desviou do caminho do Senhor, continue orando. As notícias sobre a sua saúde talvez não sejam boas, estejam com alguma doença, algum tratamento muito complicado que precisa ser realizado, continue orando. A sua igreja parece fria, as pessoas parecem não corresponder ao que precisava ser feito, continue orando. O país está enfrentando problemas, aparentemente as coisas estão degringolando, continue orando. O mundo parece cada dia mais rebelde contra a vontade de Deus, continue orando. Continue orando. Continue crendo que Deus vai fazer justiça. Continue crendo que Deus vai trazer resposta. Continue crendo que no tempo apropriado Ele vai nos dar a devida orientação e Ele vai fazer o que é melhor para nós. Deus vai fazer justiça, Deus vai realizar a sua obra em nossas vidas e Ele há de fazer aquilo que é melhor para nós. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a baixar a sua cabeça para juntos fazermos uma oração ao Senhor. Senhor, Tua palavra mesmo nos diz, os discípulos falam ao Senhor Jesus Cristo, que eles precisavam ser ensinados a orar. De todas as disciplinas do texto bíblico, esta é a única disciplina em que, de fato, Jesus tira um tempo para nos ensinar.
O apóstolo Paulo também vai nos orientar, dizendo que nós precisamos confiar na instrução do Espírito Santo e que nós não conseguimos orar corretamente porque, na verdade, nós não sabemos orar. Então, Pai, tem misericórdia de nós, porque Tua palavra nos diz que a oração é necessária para nós, é importante para nós, e nós precisamos continuar orando sem esmorecer. Por isso nós te pedimos, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter vida de oração. Ensina-nos a não esmorecer. Ensina-nos, a partir da Tua palavra, conhecer o Deus a quem nós dirigimos a nossa oração, a fim de que nós possamos nos lembrar de que Ele é um Deus que tem palavra, de que Ele é um Deus justo, de que é um Deus que faz o que é correto, que faz o que é melhor para nós. E é confiados nesse Deus que nós continuamos orando, ainda que as coisas não aconteçam da forma como nós gostaríamos que acontecesse, ainda que as coisas não aconteçam no tempo que nós gostaríamos que acontecesse, ainda que aquela solução necessária para uma demanda em nossas vidas não aconteça, mas dá-nos a graça de sabermos que o Senhor está nos ouvindo e que nós não estamos falando às paredes, mas estamos falando a um Deus que ouve as nossas orações e que no devido tempo, no momento apropriado e da melhor forma possível, nos trará a devida resposta. Tem misericórdia de nós, fala conosco, molda-nos, transforma-nos, a fim de que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. O mesmo Jesus que no Getsêmani, ainda que tenha vivido toda uma vida de obediência ao Senhor, fez um pedido ao Pai e mesmo recebendo uma resposta negativa, ainda disse, seja feita a tua vontade e não a minha, confiado de que aquela vontade era a melhor para ele, porque Deus é justo e sabe o que faz e sabe o que é melhor para nós. Tem misericórdia de nós, Pai, ensina-nos, molda-nos, transforma-nos, e que a nossa experiência sirva também para transformar os nossos irmãos ao nosso redor, que eles sejam tocados pela Tua palavra, por intermédio das nossas vidas, e que nós tenhamos uma igreja, de fato, de pessoas que oram constantemente, sem esmorecer, confiados no único Deus que pode fazer algo por nós, naquele que, de fato, pode trazer solução às nossas demandas, e que no fim dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, que Ele encontre em nós pessoas de fé, pessoas que de fato confiam em um Deus que sabe o que faz e depositam nele toda a sua esperança. Tem misericórdia, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.